Glória a Deus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com este projeto de estudar, Senhor, este livreto, para que a gente possa ter mais sabedoria, para que a gente possa ter mais entendimento. Senhor, este livro é todo baseado em Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, ao entendimento, que Teu Espírito nos conduza, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos começar lendo este livro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui para começar, nós temos aqui o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para a nossa crise mais urgente. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quanto falido estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sobre as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou o seu Filho na história humana, e a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem. Nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento para os nossos pecados. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio desta grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Irmãos, através de Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus. Através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, porque o pecado quebrou a nossa aliança. Por causa do pecado que houve ali no Éden, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas Cristo veio a este mundo justamente para nos ligar novamente com Deus. Então, irmãos, pela palavra de Deus, nós sabemos que não há outro caminho, irmãos. Não existe outro caminho para que o pecador possa ser perdoado.
para que o pecador possa voltar a Deus, ser reconciliado, ter uma união com Deus. Não existe outro caminho. Nós lembramos que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem vai ao Pai senão por Ele. Então, se a humanidade não cair em si, não reconhecer o seu pecado, não se arrepender, não há ligação com Deus, irmãos. É por isso que a palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, ele diz que se confessar com a sua boca e crer com o seu coração, tu serás salvo. Confessar o quê? Que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou de dentre os mortos, e Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Se nós confessarmos que cremos em Cristo, com a nossa boca e com o nosso coração, a palavra nos garante estar salvo. Romanos 10, capítulo 13 diz: aquele que invocar a Cristo será salvo. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê nessas palavras será salvo. Cristo veio a este mundo para nos ligar com o Pai. E agora vamos ver quem é o Pai. A característica de Deus, o caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou uma energia ao nosso redor. Deus não é uma força, não é uma energia como muitos aí dizem, não. Mas o Criador pessoal é o Senhor de tudo que existe. E nós vemos isso em aonde? Gênesis capítulo 1. O que é que Gênesis diz? No início criou Deus o céu e a terra. Então, pela palavra de Deus, irmãos, nós temos o conhecimento que Deus é o Senhor de tudo que existe. Muitos aí estão enganados, achando que foi entidade tal, foi Deus tal que fez isso. Não, irmãos, tudo que você contempla, Deus diz, no início criou Deus o céu e a terra. Tudo veio dele. A Bíblia nos ensina que o único Deus e verdadeiro existe como uma trindade. Nós devemos entender isso. Deus, o nosso Deus é um Deus, mas ele se divide em três: Pai, Filho e Espírito Santo. E onde é que nós vemos isso? Em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que Mateus diz, Mateus 3, 16 a 17. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu comprazo. Naquele momento que Jesus foi batizado, irmãos, ali houve a testificação do Espírito Santo, e o próprio Deus anuncia a Cristo. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui, irmãos, também em Mateus capítulo 28, versículo 19, também fala sobre isso. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nos testifica que Deus é um Deus que se divide em três. E como é isso? Eles são três pessoas distintas. Cada um, irmãos, é de uma forma. Eles são distintos um do outro, que se diferencia um dos outros, e ainda assim são um ser.
Nós não temos a capacidade de entender como é isso, mas a palavra de Deus diz que Deus é um ser que se divide em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Não três, mas um ser. João capítulo 10, versículo 30, fala mais um pouco sobre isso. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus falando, eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai eu tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejarás? E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te faz Deus. Os homens não entendiam como era isso, e os judeus naquela época queriam apedrejar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava se achando de Deus, e aquilo ali para os judeus era uma blasfêmia. Mas o Senhor só estava mostrando a ele: ó, eu e Deus sou um só. Jesus dizia: ele e Deus é um só. Continuando, irmãos, eles compartilham a única essência divina, com as mesmas qualidades divinas, estas qualidades que tornam Deus único para que os pecadores sejam salvos. Ele requer um sacrifício para o pecado. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais o caráter deste Deus trino. É isso que a igreja está precisando, irmãos: entender quem é Deus. Se a igreja não entender quem é Deus, vai ficar dispersa, vai ficar aí, dispersa, não sabe, não entende. E agora, irmãos, vamos começar a entender quem é esse Deus trino. Deus é amor. Nós já estudamos aqui um atributo de Deus: Deus é amor. Olha o que diz, a Bíblia nos ensina que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E que seu amor o move a entregar-se livre e a benignidade aos outros para o benefício ou o bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu próprio ser, a natureza. Deus é o próprio amor, seu próprio ser ou natureza. Deus é amor, irmãos. Ele não faz o amor, ele é o amor em essência. Deus não só ama, ele é amor. Ele é a essência do que é o amor. E todo amor verdadeiro flui dele. Como sua fonte última. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. 1
1 João capítulo 4, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Salmos capítulo 103, versículo 8. Aqui em Êxodos 34, fala mais, irmãos. Êxodos 34, versículo 6. O Senhor passou diante deles e proclamou: ó Senhor Deus misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade. Salmos capítulo 86, versículo 15. Olha o que Salmos fala também sobre Deus. Versículo 15: mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdias e verdade. Salmo 145, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. Aqui nós entendemos um pouco do amor de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, como Deus é amor. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Isaías capítulo 30, versículo 18. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra de mudanças. Tiago capítulo 1, versículo 17. Nosso Deus é um Deus de amor, irmãos. Ele se compadece, Ele ama. A essência dele é amor, é amor. Agora nós vamos ver, Deus é santo. Mais uma característica de Deus: Deus é santo. Nós estudamos a santidade de Deus, o atributo de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías declara, irmãos, aqui quando Isaías teve a visão de Deus no templo, e ele viu a santidade de Deus, viu a glória de Deus. E aqui no 4 diz: e os umbrais das portas movia-se a voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus é santo, irmãos. A palavra comunica a ideia de ser separado. O que é ser santo? Separado, distinto ou colocado à parte. Neste mundo que nós vivemos, como o crente pode mostrar que é santo? Como o crente pode diferenciar dessas pessoas que estão vivendo aí o mundo como eles querem, sendo separado, distinto ou colocado à parte? Com respeito a Deus, ele tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado.
independentemente de seu esplendor, todos os outros seres da terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que Ele está acima ou separado da corrupção moral de sua criação e de todo o que é profano e pecaminoso. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecador. Quando nós entendemos que o nosso Deus é santo, nós vamos nos colocar, irmãos, como servos obedientes e fiéis, porque Deus não pode pecar. Não há erro em Deus, irmãos. Deus é completamente santo, não pode ter prazer no pecado. Deus não se agrada com o pecado. Como é que uma pessoa está em pecado vai dizer que Deus age na vida dele? Não tem como, irmãos. Se Deus é separado, Deus não pode pecar. Como uma pessoa que está aí andando da forma que quer vai lhe dar uma profecia, uma revelação? É isso que nós vemos demais hoje. Isso nos chama atenção. Para você saber quem é aquela pessoa, você tem que ver o fruto daquela pessoa. Jesus nos mostra claramente: pelos frutos você vai conhecer quem é. Às vezes a pessoa está toda enrolada aí, cheia de coisa errada, e está dando revelação, profecia. É de Deus? Olha que Deus não pode pecar, Deus não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. Não tem como, irmãos. Então não é tudo que nós devemos apurar, não é tudo que nós devemos botar em nossa mente, nosso coração. Temos que ter educação quando essas pessoas se apresentarem, temos que ter educação para tratar essa pessoa da educação, mas para que isso possa vir, você entender, ou você tomar esta profecia, você tem que saber quem é aquela pessoa, como ela anda, como é a vida dela, para que você não possa ser enganado, irmão. Porque o que está acontecendo hoje, de grande dentro das igrejas, são falsas profecias. São homens e mulheres que são usados pelo diabo, o espírito de engano. Você lembra daquela mulher ali de Atos 16, aquela jovem que fazia adivinhações? O que nós vemos nas igrejas hoje é adivinhação. Chegava lá, revelava a vida daquela pessoa. E o que acontecia? Os donos daquela mulher ganhavam dinheiro com isso. Ela ia lá, falava a vida toda: você tem que fazer isso, fazer aquilo, tome banho disso, faça isso, faça aquilo. E os donos ganhavam dinheiro. O que estava naquela mulher? Quando aquela mulher viu Paulo e Silas, ela começou a andar atrás deles. Verdadeiramente esses homens falam de Deus, esses homens levam as pessoas para o caminho de Deus. Ela estava falando a verdade, mas o que estava falando a verdade ali era o espírito do engano. E Paulo, irritado porque aquela mulher estava muitos dias perseguindo, o que Paulo disse? Sai dela. E aquele espírito sai daquela menina. E depois que sai, ela consegue adivinhar mais? Não consegue mais. Porque o que estava ali foi um espírito imundo. E isso que nós devemos prestar atenção. Não é de todo mundo que a gente tem que tomar, irmãos. Não é todos que chegarem diante de você: eu dou profecia. Você tem que saber de onde vem, quem é aquela pessoa, como é aquela vida, como é a vida dela com Deus. Deus pode revelar? Pode. Deus pode trazer profecia? Pode. Mas devemos ficar atentos, porque, irmãos, Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado, não pode ter comunhão com o pecado. Nosso Deus é um Deus santo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus é luz e não há nele treva alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1, versículo 13. Pois tu não és Deus que se agrada com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmos capítulo 5, versículo 4. Aqui nós vemos, irmãos, como nosso Deus é. Aqui nós contemplamos um pouco de como Deus é santo, como Deus é distinto, como Deus é colocado à parte, como Deus é separado. E esse entendimento de entendermos quem é Deus nos leva, irmãos, a estar de olhos abertos para a mentira, para o engano que sempre está aí pelo meio das igrejas, pelos falsos profetas, se nós entendemos quem é Deus, nós vamos discernir as coisas. Deus é justo. Mais uma característica de Deus: Deus é justo. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação injusta contra ele. Suas obras, seus decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus justo, irmãos. O julgamento de Deus é justo, os decretos de Deus é justo, e não há erro nenhum, irmãos. O fato de nós nos deparar com esse Deus justo, é nós que devemos olhar para nós e ver a nossa injustiça, e ver quanto nós somos errados diante de Deus. E isso nos leva, irmãos, ao conserto, a andar certo, correto diante de Deus, porque o nosso Deus é justo. Tudo que Ele faz é perfeito, não há resquícios de erro em Deus, não existe erro, porque Ele é perfeito, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Sabendo que Deus é justo, devemos também, irmãos, ser justos. Devemos andar na certeza, na verdade. Olha o que o salmista, Salmos 11, versículo 7: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos contemplarão a sua face. Quem são esses retos? Quem são esses que irão contemplar a face do Senhor? Todo aquele que foi chamado por Deus, irmãos. Todo seu servo, todos os seus filhos que amam a retidão, amam a justiça, contemplarão a face de Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade.
e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Devido nós nos depararmos com a justiça de Deus, irmãos, devemos entender que um dia essa justiça virá nos julgar. Um dia essa justiça de Deus virá julgar o mundo. Todos irão se comparecer diante dessa justiça, e Deus será justo naquele dia, e não poupará nenhum pecador. Nenhum daqueles que rejeitam a sua palavra, o Senhor não vai poupar naquele dia. Ele será justo, irá julgar com a sua reta justiça. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com a sua criação, com nós, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através da sua criação. Olha aqui, irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 32. Olha o que Romanos diz. Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 32. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agraciados, mas se tornaram vãs. Aqui fala, irmãos, que Deus revela a sua divindade pela sua obra, pelo seu trabalho, por tudo que Deus criou. Deus se revela, mas os homens preferiram não glorificar a Deus. Não glorificaram a Deus em forma de agradecidos, mas se tornaram vãs em suas imaginações, e o seu coração insensato e obscureceu. Professando-se sábio, tornaram-se loucos, porque não quiseram glorificar a Deus. Eles viram a glória de Deus, mas não quiseram, e mudaram a glória de Deus incorruptível para a imagem feita à semelhança dos homens, corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Eles mudaram a glória de Deus, um Deus incorruptível, que não contempla o pecado, mas eles mudaram a glória de Deus para a semelhança do homem. Eles comparam Deus com os homens, e de aves, quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias e de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a vontade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Portanto, esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas luxúrias uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é
presente e recebendo em si mesmo a recompensa da queda do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer estas coisas que não convém, estando cheio de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contendas, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiel nos pactos, sem afeições naturais, implacável, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos da morte, não somente as faz, mas tem prazer naqueles que as fazem. Irmãos, pelo homem não contemplar a Deus, Deus se revela através da sua criação. Tudo que você vê aí é Deus que fez, é Deus que promoveu, mas o homem não quis glorificar a Deus. Ao fato deles se deparar com a verdade, eles não quiseram a verdade. Então a palavra diz o quê? Que Deus os entregou às suas vontades. Deus entregou os desejos da carne. Como homens se levantaram com homens, mulheres com mulheres, mudando a forma natural. E ali veio a inveja, a ganância, a malícia, tudo que é ruim, irmãos. Isso Deus permitiu vir sobre o homem porque o homem não quis saber de Deus, não glorificou a Deus. E também através de sua consciência, outro fato que nós seremos julgados, outro fato que a humanidade será julgada, a consciência. Onde é que nós vemos isso? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 16. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram as obras da lei, escritas em seus corações, testificando também as suas consciências e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus julgar por meio de Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. A consciência do pecador, irmãos, será um fato que irá julgá-los, irá condená-los, e ele se revela mais claramente por meio da sua palavra. Outro fato que as pessoas serão julgadas por meio da palavra de Deus. Salmos capítulo 19, versículos 7 ao 11. Salmos 19, versículos 7 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 19, versículos 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio o simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos.
O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mas desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doce do que o mel e o favo. Além disso, por eles e o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Outro fato, irmãos, que as nações serão julgadas, a palavra de Deus, e julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Cada pessoa será julgada, irmãos. Naquele grande dia do julgamento, que Deus estará em seu trono julgando as nações, Deus irá julgar as nações pela sua palavra, pela a consciência e pela revelação de Deus, pela sua criação. Virá um dia em que Deus julgará a todos de acordo com os mais estreitos padrões da justiça e qualidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Salmos capítulo 9, versículos 7 e 8. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam as más. Eclesiásticos capítulo 12, versículo 14. Também em Provérbios capítulo 5, versículo 21. Provérbios 5, 21. Porque os caminhos de um homem são diante dos olhos de Deus, estão diante dos olhos de Deus, do Senhor, e Ele pondera todas as suas saídas. Olhe bem, irmãos, olha. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele pondera todas as suas saídas. Em Provérbios capítulo 5, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ninguém escapará de Deus, irmãos. Errado aquele que pensa que este dia ele não vai passar. Errado aquele que acha que não irá passar pelo julgamento de Deus. Mas a palavra de Deus aqui nos diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus contempla todos os caminhos dos homens. Deus vê tudo, para que aquele grande dia do julgamento Ele venha julgar com justiça. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, aqui diz, e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Irmãos, ninguém vai escapar deste Deus, irmãos. Todas as nações estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Quem acha que Deus não vê nada, irmãos? Deus está contemplando tudo, irmãos. Tudo Deus vê. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu
proceder segundo o fruto da sua ação. Não adianta você esconder nada de Deus. Não adianta você fingir que Deus não vai ver, porque o Senhor esquadrilha o coração e prova os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículo 10, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, olha o que Hebreus diz, e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o julgamento, irmãos, todos esses que já foram, todos esses que já partiram, que não está mais conosco, todos eles irão passar pelo julgamento de Deus, irmãos. Ninguém vai escapar não, irmãos. Pode ser a melhor pessoa daqui da terra, fez maiores ações, ajudou pessoas, foi uma pessoa boa, segundo a nossos olhos aqui na terra, ele irá passar pelo julgamento de Deus, porque todas as coisas estão diante de Deus. Deus contempla tudo, Deus esquadrilha o coração e prova os pensamentos, e todos eles irão um dia estar diante de Deus. Devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência do seu caráter justo. Se não houver julgamento, Deus não é justo. Se Deus não julgar a maldade deste mundo, nosso Deus não é um Deus justo. E nós sabemos que a justiça de Deus é um caráter dele, é um atributo dele. Deus é justo, é uma parte essencial do seu governo. Um Deus que se recuse a julgar a maldade não será amoroso, bom ou justo. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada, logo se autodestruía. Você já conhece este Deus? Isso é uma pergunta que tem que ficar em nossa mente. Você já conhece? Você conheceu este Deus? Você contempla este Deus? Justo, santo, amoroso. Você contempla este Deus? Você já conheceu este Deus? Uma coisa é falar de Deus, outra bem diferente é encontrar sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, olha o que eu chamo a atenção direto aos irmãos, devemos conhecer a Deus. Quando Deus verdadeiramente é conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre da sua santidade nos humilha e ameaça nossas defesas. Mas mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio, éramos meras imagens e servos, e Ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada por causa dos nossos pecados contra Ele. Se nós entendermos, irmãos, quem somos nós, como nós ofendemos a Deus, como a nossa vida é pecaminosa, quando nós estamos destituídos da glória de Deus, como nós precisamos deste Deus, irmãos. Quando nós entendermos isso,
aí sim, irmãos, nós vamos conhecê-lo. Aí sim nós vamos saber se prostrarmos diante dele, pedir, clamar, olhar para a nossa podridão, irmãos, e dizer: ó, eu não sou nada, eu preciso deste Deus, eu preciso imediatamente desta glória, eu preciso da sua graça sobre a minha vida. Quando nós olharmos para nós e reconhecermos que somos pecadores, destituídos de Deus, aí sim, irmãos, nós vamos correr para o braço de Cristo. Aí sim vamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Aí sim nós vamos nos prostrar diante do nosso Salvador com reverência, com temor, com tremor de quem você está se deparando. Irmãos, que Deus te ajude a ter essa consciência de precisar, de necessitar de Cristo, de cada dia da sua vida, irmãos, estar mais perto dele, sentir a sua presença, ou quem sabe ouvir a sua voz. Que Deus possa proporcionar essas maravilhas à tua vida, em nome de Jesus.